Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Algo a Mais, que inicia nessa manhã de quarta-feira e que está recheado de assuntos assim, ó, muito, mas muito interessantes e que você vai gostar de acompanhar do início ao fim. A gente tem certeza porque a gente estava no camarim até agora conversando com a nossa convidada, a nossa primeira convidada, e a gente estava até agora conversando e nem percebeu que o programa ia começar. Exatamente. Pessoal, estamos aqui com a Marluce, da Sonho de Gaia. Bem-vinda, Marluce, bom dia. Bom dia, obrigada. Agradeço desde já o convite. Imagina, é sempre muito bom falar sobre isso. Exatamente. Que é o tema espiritualidade, pessoal. Quem aí não gosta de falar sobre espiritualidade, não tem a sua espiritualidade, eu acho que é muito bom para que a gente possa aprender sempre mais sobre esse assunto. É isso aí. Mas antes de falarmos com a nossa convidada, nós queríamos salientar o nosso apoiador, que é o Novo Mundo de Cinema bem pertinho de você. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse moviearte.com.br. Lá você pode inclusive fazer a compra do seu ingresso online Movie Arte Cinemas aqui em Nova Prata. E na sequência também, né, Mona, nós teremos mais alguns convidados aqui no programa. Com certeza, a gente vai receber o secretário de Assistência Social, o Ronaldo, aqui da Nova Prata, para fazer um convite para todas as mulheres aqui do município, vai ser muito interessante, acompanha. E depois a gente vai ter a nossa quarta-feira do sofá, com a nossa querida Rosângela Matos. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância de se conhecer antes do relacionamento. Então, fica ligadinho que a gente só está começando, né, Dogui? Exatamente. Marluce, começando as perguntas, inclusive depois nós vamos falar um pouquinho sobre os produtos que a Sonho de Gaia tem. Que são vários, inclusive. Aqui são só alguns, né? Isso, são alguns. Vários produtos que tem, inclusive eu e a Mona somos clientes da Sonho de Gaia. Eu já passei por lá, já comprei algumas coisas, a Mona também. Com certeza. Falando nisso, Marluce, o que é a Sonho de Gaia? Então, a Sonho de Gaia, ela é um espaço de terapias e uma loja de artigos esotéricos. São dois ambientes, né? No espaço de terapias, são dois locais distintos, né? O espaço de terapias, então, é um espaço de consciência, de cura, onde, através de vivências, de cursos, de workshop, né? E de terapias, nós convidamos as pessoas a ter uma nova consciência sobre si. Através do autoconhecimento, né, a gente encontrar a autocura, né? E aí, então, é uma ligação, assim, é uma conexão que a gente tem assim com a Terra, com a Mãe Gaia, né? Os ensinamentos e toda a sabedoria que vem, né? Com toda a nossa ancestralidade também. E juntamente com a conexão com a divindade, com a espiritualidade, que a gente diz assim, a conexão entre a Mãe Terra e o Pai Céu. Então, através dessa conexão, nós encontramos isso em nós, né? Despertamos esse amor interno. E a Sonho de Gaia proporciona isso, um autoconhecimento, uma consciência nova e essa cura interna para que a gente possa, através do amor, o amor ser o nosso guia interior. Então, essa é uma das... E a loja esotérica, né, gente? Que tem vários artigos. E eu esqueci de fazer a pergunta primeiro também de quem é Marluce. Para quem não te conhece também, poder falar quem é você, como você trabalha, é sócia, proprietária? Sim. Então, assim, Marluce, né? Quem é a Marluce? É filha de Margarete e Jairo, né, irmã de Andréia e Joyce, companheira do homem que caminha ao meu lado, que é o Paulo Fernando, que é o Nando, e empreendedora, né? Terapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, reikiana, sacerdotisa da deusa e geradora de círculos pela Terra, que são conhecimentos, são formações voltadas ao sagrado feminino, a gente despertar, né, o poder sagrado que existe nas mulheres. Então, essa é a Marluce. Inclusive, mais adiante a gente vai falar desses eventos, podemos dizer, dessas reuniões que o Sonho de Gaia
Sim. acompanha, que o Sonho de Gaia apoia, né? Que justamente tem muito a ver, inclusive nesse mês de março, sobre as mulheres e tudo Sim, mais, que é muito interessante. Com certeza. Maluce, como começou a sua ligação com a espiritualidade? Eu digo que já te conheço há pelo menos uns 9 anos, Sim. quando a gente trabalhou junto. E como começou essa sua ligação com a espiritualidade? Enfim, da onde vem essa ligação? Certo. Eu vim para Nova Prata com 15 anos, né? Faz 16 anos que eu estou aqui. E desde cedo eu sempre tive dentro de mim, assim, o querer saber do algo a mais, do além, né? Tipo, não, mas nós temos um propósito de estar aqui, existe uma finalidade para a vida. E desde muito nova eu tinha esse questionamento. Então eu vim para Nova Prata e a minha tia, ela sempre me introduziu na caminhada espírita, né? E eu comecei a estudar, meus 16 anos, eu comecei a estudar sobre espiritismo, né? Sobre espiritualismo. Eu percorri muitos caminhos, assim. Casa espiritualista, casa de umbanda, né? E honro e agradeço a todos esses caminhos, né, que percorri. E sempre com esse intuito, assim, de me conhecer, de me tornar uma pessoa melhor, né? De adquirir esse conhecimento e colocar isso em prática na minha vida. E aí tu vai descobrindo um universo maravilhoso, né? Um mundo cheio de surpresas e presentes que a vida nos dá. E eu fui recebendo muitos presentes na vida, né? A Sonho de Gaia, ela surgiu assim no momento em que eu trabalhava como técnica de segurança, né? E me dividia entre a área de segurança e as terapias. E o que mais tocava meu coração era a área de terapias, era aplicar o reiki, né? Era trabalhar com a psicoterapia reencarnacionista, que eu estava estudando e sempre quis estudar cada vez mais. E isso tocou profundamente meu coração até que eu fiz uma escolha, né? Não, é por esse caminho que eu quero seguir. Quero fazer o que o meu coração vibra. Então, e aí a Sonho de Gaia nasceu de um desejo, assim, de ter um espaço de terapias. Né? Eu já trabalhava com reiki na época, né? Eu aplicava reiki com a Cris, lá na Oficina da Consciência, uma mestra a qual eu sou muito grata, né? Pela oportunidade que ela sempre nos dá e sempre nos incentivou muito a estudar. E lá na Cris eu senti assim, não, eu quero ter um espaço meu, né? E aí os caminhos foram se abrindo. O Nando, meu companheiro, também é terapeuta e gosta muito dessa área. Então, ele sempre esteve muito do meu lado, assim, me apoiando nesses movimentos. E ele sempre assim, vamos juntos. Não, vamos lá, vamos fazer. Né? Então, sempre os caminhos foram se abrindo. E aí a gente alugou um espaço, né? Que foi onde nasceu o Sonho de Gaia há 3 anos atrás. Dia 24 de janeiro de 2017 nasceu o Sonho de Gaia. Assim fez 3 anos. 3 anos, o espaço de terapias, né? E há 1 ano atrás, 1 ano e pouquinho, a gente teve a oportunidade de ter a lojinha esotérica, né? Que é onde a gente tem a lojinha hoje, né? Essas terapias, muitas pessoas ficam pensando, certo, eu vou fazer uma terapia, mas para que ela serve? Para que eu vou fazer essa terapia? Eu busco ela quando eu tenho necessidade do quê? Inclusive, eu acho que dá para falar, não existe uma só, né? Não, existe. Dá para falar um pouquinho de sobre, cada uma, exato, para sim. que as pessoas conheçam, inclusive, né? Sim. Existem vários caminhos sempre, né? E esses caminhos, essas ferramentas, todas elas servem para que a gente possa se autocurar. Mas para a gente se autocurar, a gente precisa se conhecer, saber quem somos. Então, a gente chama assim de reforma íntima, né? Reforma íntima é tu conhecer os teus aspectos positivos, mas também os teus aspectos negativos, que são as nossas, a gente chama assim de inferioridades, né? Os nossos aspectos, assim, que a gente sempre diz que dentro de nós temos a luz e a sombra. Essa dualidade. É o yin yang. O yin yang, né? O feminino, o masculino. Então, todas essas terapias, elas se remetem a esse encontro contigo mesmo. E aí existem vários caminhos, né? Desde do reiki xamânico até o reiki tradicional Usui, né? Que são formas da gente se buscar um equilíbrio, um alinhamento dos nossos chakras, né? Que são centros de forças, de energia que nós temos no nosso corpo.
e que regem todo o funcionamento do nosso corpo, né? E aí existem uma infinidade assim de terapias, né? Eu posso citar algumas delas, né? Com certeza. Reiki, né? A constelação familiar, a própria psicoterapia reencarnacionista, que é uma proposta de expansão da psicologia tradicional, que acredita que a infância não é o início e a morte não é o fim. E aí, então, a gente, quando tu tem algum medo, bloqueio, pânico, alguma situação muito forte, assim, em ti, né? E que tu não sabe de onde vem. Tu não consegue identificar de onde vem isso. A psicoterapia reencarnacionista pode auxiliar nesse caminho, que é um autoconhecimento. E a regressão, que hoje se chama investigação do inconsciente, é uma ferramenta da psicoterapia. Então, não necessariamente as pessoas precisam fazer regressão. Era isso que eu ia comentar. Que, inclusive, a regressão, ela não é para todos e não é para chegar lá e eu quero fazer uma regressão, né? Acho que, principalmente, tem que se estar muito preparado para isso, né? E como a gente havia falado antes de entrar no programa, todas essas terapias, tudo isso que a gente vem falando, não é nada se a gente não acreditar. Isso mesmo. Então não adianta eu ir buscar alguém para alinhar os meus chakras. É chakras ou chakras? Chakras. Chakras, Isso. tá certo, então. Para alinhar, para fazer uma limpeza, enfim, alguma coisa assim, se eu não acredito. Então não vai acontecer absolutamente nada. É verdade. Muito gente, assim, por todos esses caminhos que nós temos, e hoje são inúmeros, né? Muito de nós termos fé, de acreditar, né? De tu sentir no teu coração o que ressoa como verdade para ti, né? E esses caminhos nos fazem acessar isso. Exemplo, a meditação, como nós estávamos conversando, né? Meditação é um caminho fantástico. Principalmente assim quando tu consegue chegar no estágio em que tu serena a tua mente, né? Desacelera os pensamentos. E o ato de respirar, de se manter em presença na vida, em todos os momentos, né? Isso faz tu acessar a tua verdade interior. Faz tu acessar o teu eu superior, que digamos assim, que a gente, né, nós temos em nós o eu superior, o eu inferior, que é como a gente conversou antes, né? O lado luz, o lado sombra. Então, o eu inferior está ligado ao nosso ego, né? As fantasias, as máscaras que a gente coloca, às vezes, até mesmo perante a sociedade, né? E esse mundo da espiritualidade, do autoconhecimento e da autocura faz tu romper esses véus da ilusão, faz tu mergulhar dentro de ti e tu encontrar essa verdade que habita dentro de ti, que é a nossa centelha divina, né? Que é a nossa essência divina. E muito também tem se falado, acho que cada vez mais o pessoal vem buscando essa opção, podemos dizer assim, porque é como a gente havia dito, não é uma religião. Então, não é acreditar em alguma coisa, estar ligado a um dogma, como tu disseste antes. E sim acreditar que existe algo que a mais. Olha ali, o próprio programa já tem esse intuito, né? Ele é algo a mais para você que está nos assistindo. Mas é justamente isso. Não é... existe muito essa diferença de espiritualidade e de religião. E aí, inclusive, a gente vai falar disso no próximo programa. No dia 11 a gente vai receber o Fábio de Veranópolis. Mas cabe muito ressaltar essa diferença. É verdade. E honrarmos, né, os caminhos que a gente percorreu, porque hoje eu tenho uma consciência assim de que não preciso pertencer hoje a um templo determinado, mas o que é importante a gente frisar assim, que nós por muito tempo a gente precisa assim, né, de alimentar nossa fé, né, de buscar algo que faça a gente, né, entrar nesse universo do autoconhecimento, né, e dessa consciência mais expandida. E todos os caminhos são caminhos que te fortalecem. Exato. Né? São caminhos que te fazem bem. Então, é muito importante a gente ter esse respeito, né, e honrar todos que a gente já percorreu. Mas hoje eu sigo a minha voz interior, assim, eu sigo o meu coração, assim, o que meu coração vibra e me chama, né? Hoje eu estou mais no caminho do xamanismo, assim,
que, falando um pouco, né, desse caminho, é uma consciência, assim, que tu te encontra com a tua natureza interna, tu te encontra com, né, com teu interior, e tu te conecta com a natureza ao teu redor. Tu te conecta com a vida, com o movimento. E isso é Deus, né? Para mim, Deus está em tudo, né? O Criador está em tudo. Em tudo. E aí, nessa conexão, tu desperta esse amor interior, né? Porque para mim, Deus se resume ao amor. Quando tu vive e vibra nessa energia do amor. E que, gente, a gente, né, estamos no mundo físico, né? É desafiador a gente manter uma energia boa o tempo todo. Mas quando tu te encontra nesse caminho, tu mantém uma vida mais em equilíbrio, assim, digamos, né? Marluce, tu pode falar que, como nós estávamos comentando anteriormente, até o pessoal pode estar achando estranho, mas nós estávamos conversando Foi o que eu antes disse no exatamente início do sobre programa, isso. né? A gente chegou, nem percebeu que estava Exato. começando o programa. Muito se evoluiu já nessa questão. A gente vê que cada dia mais tem pessoas se abrindo mais, eu diria, realmente pro amor ao próximo. Sim. Mas ainda falta muito para nós atingirmos um patamar, assim, de uma sociedade mais evoluída e amorosa. Sim. Eu acredito que a gente precisa muito a questão olhar para o julgamento, né? Nós somos muito julgadores. Inconscientemente a gente julga o tempo todo. E existem várias formas de julgar. Às vezes eu julgo que isso faz bem para mim. É uma forma que eu estou julgando. Ou faz bem ou faz mal. Mas eu digo no sentido do julgamento de condenar alguém ou ficar, né, com aquele olhar crítico. Isso não é muito bom, né? Isso não é uma forma... degrada muito, assim, a sociedade. Enfim, a gente acaba se criticando demais. Então, eu acredito... Muitas vezes até o auto-julgamento. Isso, também. Que eu acho que é um dos mais fortes ainda, inclusive, porque a gente se auto-julga e muitas vezes errado. E o que acontece? Fazendo isso, da forma errada, acaba que tu fica estagnado. Tu não tem uma evolução de consciência, não tem uma evolução na espiritualidade, não tem uma evolução na fé e não tem uma evolução na vida. É que eu acho que hoje em dia, não sei se tu concorda comigo, mas hoje em dia, por estarmos cada dia mais ansiosos, cada dia com mais dificuldade para meditar e pensar sobre o nosso autoconhecimento e pensar sobre nós, a gente faz muito com que regras da sociedade sejam as regras que a gente traz para dentro de nós. E faz com que cada dia a gente se julgue mais a ponto de se julgar dizendo que tu tá fazendo coisa errada e aí para muitas vezes de olhar para si e só se julga e julga cada vez mais o próximo e a gente fica como o cachorro correndo atrás do rabo. É mais ou menos isso? Sim, a gente fica se penalizando, né? A gente fica às vezes na culpa. E isso são as armadilhas do ego e da mente. E aquela questão de ser cada vez mais ansioso, a gente quer cada vez estar mais no controle de tudo. Isso. Cada vez deixando menos as coisas acontecer como devem acontecer e tentar fazer com que a gente tenha o controle sobre tudo e sobre todos. Esses são aspectos da nossa personalidade, né? Então, e eu acho que hoje em dia, pela sociedade, está cada vez mais frenética, cada vez mais querendo conquistar objetivos maiores, e isso tem se tornado cada vez mais presente na sociedade, né? Digamos que isso ficou mais claro, mais nítido, assim, né? A gente está num momento, assim, que até esse ano é um ano regido pelo Sol. Então, o Sol, ele ilumina, né? Ele brilha. E aí, esses aspectos que estão escondidos em nós, que por muito tempo a gente não conseguia enxergar, isso está vindo à tona. Isso vem com uma clareza, assim. Esses aspectos da nossa personalidade, né? De julgamento, de autocrítica, de punição, de ansiedade. E por isso que hoje em dia está muito mais visto esses caminhos assim que nos levam a esse autoconhecimento, né? Essas terapias. Gente, tem muitos irmãos de caminhada com trabalhos lindos, né? Com trabalhos que tocam o teu coração, para justamente tu despertar essa consciência de que nós somos capazes de nos manter em paz,
de manter uma serenidade, de respirar a vida. E falta muito hoje em dia essa questão de respirar. Claro, como tu disse, se tem muito mais a procura do que antigamente, pelo fato de que muitos tabus foram quebrados com relação, principalmente, a algumas religiões. Então, a gente tem mais liberdade hoje em dia para procurar o que a gente acredita ser verdade. Mas ainda falta bastante, né? Sim, a gente está engatinhando, né? Digamos assim. Nós também que já... Eu me coloco no caso, né? Eu estudo e tal, mas eu estou engatinhando ainda, né? Tem muito o que aprender, tem muito o que estudar. Mas eu diria que o importante é a gente colocar em prática no nosso dia a dia mesmo. E essa liberdade, né? Que a gente tem que ser muito grato, assim. Porque hoje a gente pode fazer praticamente o que tu sente, assim, como, eu quero seguir por esse caminho. Eu tenho uma liberdade de fazer isso, né? E muitas também vezes... E também de falar sobre, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente já recebeu na Conecta, como eu estava dizendo, várias religiões, várias crenças. Então, que bom que a gente pode falar sobre todos esses assuntos e apresentar. É essa questão que a Marluce disse de seguir vários caminhos, e muitas vezes o caminho que tu vai seguir é teu. Não é seguir o caminho que, sei lá, uma religião... Alguém determina. Exato. É seguir o teu caminho, o que tu considera como correto. E o que ressoa como verdade dentro de ti. Porque se a gente não acredita, se a gente não tem fé, o que vai... Sempre agrega algo, né? A gente pode ir em algum templo... E eu vou, gente, em locais em que, tipo, eu vou numa casa de umbanda, eu vou numa casa espírita tomar um passe, no centro espiritualista. Hoje eu me encontro mais no caminho do xamanismo. E tudo isso me toca. Tudo isso toca a minha alma, porque me faz bem. E esse olhar sem crítica, sem julgamento e com respeito, porque Deus está em tudo o que há, em tudo que existe. Tu vai tirar sempre o de bom que tem nesses locais. Né? Então, sempre agrega algo. Né? Então, acho que é importante... todos nós aprendemos nesse momento que a gente está no despertar de consciência para essa, a gente chama assim de quinta dimensão, né? Que é uma expressão mais assim que a gente usa no ramo, na área de terapias. Então, esse despertar da consciência para essa nova dimensão é isso, é a gente se unir e saber que nós somos um. E nós somos filhos de um mesmo Criador, né? Viemos da mesma mônada divina, né? Então, todos os caminhos nos levam ao Pai, ao Criador, né? Nos levam a esse acesso à nossa centelha divina. Com certeza. Marluce, vou te pedir um minutinho, nós vamos para um breve bloco de comerciais, consegui falar certo hoje. Acho que é a paz que está reinando aqui hoje. Gente, esse programa está tão bom. Com certeza. Acho que a paz que está reinando aqui hoje faz com que eu consiga, inclusive, falar de maneira correta o breve bloco de comerciais. 2 vezes. Pessoal, na sequência a gente volta falando mais sobre essa questão de espiritualidade, falando mais sobre essa questão de amor ao próximo, amor a tudo que existe. E para você que tem perguntas, para você que tem sugestões, mande no nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo, na nossa live do Facebook, na nossa live do YouTube. Será um prazer poder sanar essas dúvidas que eu tenho certeza que todo mundo tem em relação a várias questões relacionadas à espiritualidade. Na sequência a gente volta trazendo mais sobre esse assunto aqui no Algo a Mais, na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA! Live the world otherwise! Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website
www.adilnet.com.br. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. É isso aí, pessoal. O intervalo foi rápido porque a gente tem muito assunto e a gente não quer terminar o programa logo. Exatamente. Então, a gente agora vai ler um pouco dos comentários que tem Orlando Luiz Busato. Assunto muito interessante e bem exposto. É o que a gente falou nos comerciais, né? Realmente, esse assunto é muito complexo. E conseguir expor ele de uma forma clara, que a gente consiga entender... Com certeza, Madluce já é um ser evoluído por conseguir fazer isso. A gente está aprendendo ainda. Exato, mas é bem complexo. E até falando sobre estar aprendendo, eu acho que a gente nunca vai deixar de aprender. Verdade. Acho que enquanto a gente tiver consciência, a gente vai estar aprendendo. Isso porque sempre aparecem coisas novas, né, Madluce? Sempre, a vida toda. E é importante esse olhar, assim... de tu estar nessa posição, assim, de que tu nunca sabe tudo, sabe? Existe uma frase, né? Só sei que nada sei. E é bem isso mesmo, né? Porque a gente vai ter a vida toda aí para sempre aprender, né? Sempre altos e baixos, porque a vida é essa oscilação, né? Como se a gente fosse pensar na visão da roda gigante, assim, né? Tem momentos que a gente está lá embaixo, tem momentos que a gente está lá em cima, tem momentos que tu está no equilíbrio, que tu está no meio termo. E eu acho que até em momentos que a gente está lá embaixo, tenho certeza disso. Mesmo em momentos que a gente está lá embaixo, a gente tem coisas para aprender. Com certeza. De coisas ruins, a gente sempre tira coisas boas. Tu te fortalece Muitos muito. aprendizados. Gente, eu diria que nesses momentos que tu tá lá embaixo, que vem muita sabedoria e vem muita compreensão sobre a gente mesmo, assim. E é nesses momentos que te gera grandes impulsos para ti saber o que tu quer. O que tu veio fazer? Qual a tua missão? Qual o teu propósito? Vejo que tem tanta gente que... Eu tô batendo nessa tecla direto, porque eu vejo que o mundo seria tão mais fácil se todos nós pensássemos com amor ao próximo e sem essa questão de julgamento. Tudo seria tão mais fácil. Eu vejo que tem tanta gente só sobrevivendo, digamos assim. Tá naquela maré assim e deixa a maré levar, sabe? Por mais que na espiritualidade também muitas vezes a gente tem que deixar um pouquinho as coisas acontecerem no tempo que devem acontecer, sem tanta ansiedade,
Mas eu vejo que tem tanta gente que deixa as coisas acontecer sem amor, com julgamento, e seria tão melhor se o mundo fosse diferente, né? Digamos que entra no automático, né? Exatamente. E aí eu percebo, assim, a Matrix, né? Que é essa questão da correria, da ansiedade, de tu ter que fazer as coisas não respeitando o teu momento, ou o teu fluir, ou o que o teu coração te pede, a tua intuição te diz. Então, esse mundo da Matrix, ele nos distancia da nossa essência, né? Da nossa verdade interior. Só que, claro, vivemos na Terra e precisamos viver com o pé no chão. Então, nesse mundo da espiritualidade, muitas vezes a gente também pode se perder. Sim. Achar que tudo está no espiritual, que tudo está, né? Que tudo é o divino. Não, a gente precisa estar com os pés no chão. Então, por isso que eu até comentei antes, assim, dessa ligação com a Mãe Gaia, com a Mãe Terra e com o Pai Céu, com a espiritualidade, com o divino. Então, através dessas duas forças que se juntam dentro da gente, dentro do nosso coração, despertam quem tu é de verdade e o que tu veio fazer aqui. Então, se a gente conseguir chegar nessa consciência, muita coisa muda. Porque tu começa a fazer o que tu ama. O que eu amo fazer? O que eu amo trabalhar, né? Qual a minha profissão que eu tenho prazer? Começo a fazer os movimentos que eu tenho prazer na vida. Tem muita gente, inclusive, que deve estar assistindo o programa e com aquele julgamento de assim, eles estão falando um papo de doido. O que é esse papo de doido? Tô entendendo muita coisa. Isso tem aí. uma frase, sabe aqueles textos de Enem? Que tu tem que fazer a interpretação. Isso, que não estão entendendo muito o que está acontecendo aqui, não estão... Pessoal, só que eu acho que para conseguir entender o que a gente fala aqui, precisa de um nível de consciência além do normal, além do padrão de julgar e de sim ouvir. Isso, estar aberto. Falando em julgar, Paulo Fernando Preto Vescov, ele comentou o seguinte... Nando, namorado. Teu companheiro. Isso mesmo. Falávamos sobre o julgar e o errar. Aí ele disse, o medo de errar e o medo do julgamento que nos fazem julgar e errar. Muito isso. É muito eu tenho medo, por exemplo, assim, uma própria roupa. Eu não vou usar essa roupa porque eu tenho medo do que vão falar. Sim. Inconscientemente, a gente já não veste ela porque a gente pensa... Não é muito interessante, mas por que foi se pensado nesse, né? Por que se chegou a esse pensamento? Sim. Porque esse estereótipo de sociedade que vem se tendo, e ainda a gente tem muito para evoluir, como a gente vem falando, inclusive nesse sentido, faz com que a gente, antes mesmo de sair de casa, a gente pense, putz, não tá muito interessante, mas por quê? Porque já tem esse pré-julgamento antes, né? E a gente já tem esse medo enraizado na gente, sem nem perceber. Verdade. Exato. Digo que o medo é um grande limitador, assim, né? É sempre o equilíbrio, né, gente? É importante, assim, porque o medo, ele pode ser um aliado nos momentos em que tu é muito solto, muito livre, ou tu precisa ter um limitador. Claro. Agora, o medo, muitas vezes, ele também te trava. Ele bloqueia a gente de fazer grandes movimentos, de fazer grandes mudanças, ou de simplesmente tu ser quem tu é, né? Tu te apresentar ao mundo como tu é. E é a nossa mente, é o nosso mental ali, querendo estar no controle, querendo estar no julgamento, sabe? Então, o medo, ele... Nós temos muitas coisas inconscientes que fazem com que a gente tome decisões muitas vezes precipitadas, muitas vezes com julgamento mesmo, a gente não acreditando que tem um julgamento, mas tem. Sim. Muitas vezes a gente não toma decisões por causa de vivências que a gente teve, acreditando que aquilo é a verdade. Ou por só ouvir alguma pessoa que disse que não foi bom. Isso, para ela, né? Exato. E às vezes isso gera traumas, né? Às vezes a gente gera, de acordo com alguns movimentos que a gente faz, gera traumas emocionais. E é isso que as terapias fazem, é olhar para isso, olhar para o que está no inconsciente, olhar para esses traumas, né? E ver que tem como transcender isso. Transcender seria tu aprender com isso, encontrar a cura e agir diferente, né? Então... Lúcia, eu até acho, tu vai poder me responder com mais precisão,
Mas eu acho que toda essa parte espiritual tem muito a ver com a psicologia, inclusive, né? Sim, sim, tá tudo interligado, sabe, Douglas? Eu acredito muito, assim, que a ciência, a religião, a espiritualidade em si, né, a física quântica, tudo está interligado. Então, tu sempre consegue tirar o de bom e tudo é um só. Uhum. E essa é a nova consciência, a consciência da unidade, de que todos somos um e que está tudo interligado. E muito vai da sensibilidade de cada pessoa de poder fazer com que isso se interligue também, né? Sim, sim. Abrir a mente para o novo, né? A gente não se deter a, digamos assim, a psicologia hoje em dia tem muitos profissionais que têm uma visão mais espiritualizada. Isso é ótimo, isso é muito importante, né? Porque até assim, a psicologia tu fica presa às vezes aos aspectos da psique, né? A forma mais analítica, assim, né? A forma assim mais, é aquilo e deu. Não, tem muitas pessoas, muitos profissionais hoje que estão abrindo o leque. Estão percebendo assim que além dos aspectos do ego, tem toda a questão da personalidade que a pessoa traz com ela, sabe? E aí entra a psicoterapia encarnacionista, que é essa expansão do olhar da psicologia tradicional, né? Que tu já vem com um aspecto de personalidade quando tu nasce. Então, tu já vem com teus desafios. Tem muitas coisas que a gente vê que a psicologia não consegue buscar, né? Muitas coisas que a psicologia acaba não encontrando um start disso tudo. Consegue ir até um nível, né? Digamos assim, Exato. Ajuda muito. Muitas pessoas vão em psicólogos, em psiquiatras. E tudo isso ajuda, é muito importante. Mas chega um momento em que tu quer algo além, algo a mais. Né? De novo, o nome do programa. E chega um momento que tu quer algo a mais. Nunca então, faz tanto sentido. Não, e é bem o que esse programa vem fazer. É Muito trazer algo a mais do que a sociedade tem como padrão. Isso. É de trazer algo a mais que possa engrandecer a todas as pessoas que nos assistem. Esse é o intuito do programa. Bacana. E trazer algo a mais para o bem das pessoas. Legal. Isso é muito importante. Parabéns pela iniciativa, né, gente? Porque é muito interessante, assim. Todos os assuntos que são trazidos aqui sempre é um grande aprendizado para a gente que está assistindo, né, o programa. Marluce, a gente tem diversos, como eu posso chamar? Artigos. né? Artigos, vamos lá. Artigos vamos tratar místicos. como os artigos místicos. Uhum. Os cristais. Não sei se talvez a gente fala de um por um, ou se a gente fala da importância deles no geral. Como tu acha melhor? Posso falar no geral, assim, né? Certo. Aqui a Marluce trouxe vários cristais lindos. O que significam os cristais? Tem alguma forma de explicar a importância deles? Inclusive, eu acho que tem vários tipos, né? Sim, existem inúmeros. Nossa, é uma gama infinita, assim. São muitos cristais. Existem até livros, né? Tem um livro que se chama A Bíblia dos Cristais, que tem o volume 1, o volume 2, que explica sobre a variedade e qual a propriedade de cura de cada cristal. O cristal, eu diria, assim, que ele é... a formação do cristal, ele é a formação, assim, da energia de luz, a energia divina na Terra. Então, os átomos que compõem os cristais, eles estão em perfeita harmonia e equilíbrio. Então, ele vem da Terra, vem da natureza, né? E cada um dos cristais, ele tem uma propriedade curativa. Então, a gente tem aqui cristais, como esse aqui, a ametista, né? A ametista é um cristal assim que transmuta, que transforma a energia no ambiente, né? Ela favorece o estado de meditação, para te acalmar, para serenar, para entrar em estado meditativo mais tranquilo, assim, né? E assim vai indo para outros cristais também, né? Como existem cristais que é para uso terapêutico, né? Para uso de proteção energética de ambientes, né? E também para uso pessoal. Tu pode usar no teu dia a dia. Uhum. O importante, mais uma vez frisando, né? É tu saber para que serve cada cristal, qual é a função de cada um, e tu acreditar e ter fé de que esse cristal vai te ajudar, né? Muitas pessoas vão na loja e falam dos seus sintomas,
E a gente ouve, a gente percebe o que a pessoa precisa e a gente diz assim, olha, esses são os cristais que mais são adequados ao que tu está me dizendo, ao que tu está sentindo. Agora, o cristal vai te escolher. Tu vai lá, escolhe uma pedrinha, uma pedra vai te chamar mais atenção. É aquele cristal que tu precisa para aquele momento. Então, é um mundo mágico, assim, né? É uma experiência muito linda e cada vez mais as pessoas estão despertando para a energia dos cristais. As crianças, gente, é lindo de ver. As crianças vão na loja e elas escolhem os cristais que elas querem e elas escolhem, às vezes, para os pais. Então, eles já vêm com essa sabedoria interior desperta sobre os Eu cristais. acho que, inclusive, nas crianças, essa sabedoria é maior do que nos adultos, porque não tem tanto julgamento, né? É verdade, é mais puro, né? É mais Exato. ingênuo, né? E eles vêm com uma essa... opção. É. Leva uma criança. É lindo de ver. Nós temos mais incensos aqui também, isso? Isso. Então, os incensos eu trouxe alguns, assim, por quê? O incenso é uma forma da gente se conectar com a espiritualidade, com o divino. Eu diria assim, que cada incenso, né, ele tem também ali uma propriedade, ele tem exemplo, assim, temos incensos de sálvia, que é para limpeza energética do ambiente, né? Os Inclusive, incensos xamânicos também. Eu já tive lá e vocês têm até a sálvia in natura para queimar, né? Isso mesmo. Ela em pacotinho, assim, a sálvia em ramo, né? Que ela é pura, assim, para te passar no ambiente e fazer aquela limpeza de energias que às vezes ficam impregnadas, né? Pensamentos negativos, né? Pensamentos em desequilíbrio, a própria energia, às vezes, que fica no lugar que tu sente assim, tô me sentindo meio pesada, tô me sentindo um pouco carregada. A sálvia branca, ela limpa de forma profunda essa energia, assim. Então, claro, quanto mais puro, melhor, né? Eu lembrei agora, inclusive, que eu tenho que comprar mais Palo Santo. Olha ali. Palo Santo. É ótimo também. E também pode ser falado um pouquinho sobre o Palo Sim, Santo. sim, até trouxe o incenso da Inca, de Palo Santo, que é um incenso bem mais puro, né? Ele tem um carvão vegetal. A questão dos incensos, às vezes, é o carvão, né? Que é muito forte, assim. E esses incensos mais naturais e esses indianos, eu trouxe até alguns importados indianos, são incensos que não têm tanto esse carvão, né? É mais o carvão vegetal. E aí tem resina, e aí tem a essência das flores, ou no caso do Palo Santo, né? Então, o Palo Santo, ele eleva a vibração. Ele também faz uma limpeza, mas ele purifica e eleva a vibração do local e da pessoa. Então, a gente pode queimar a madeira e passar ao redor do nosso corpo, né? Para limpar todas as impurezas, enfim, e já elevar a nossa energia. O Palo Santo é bem interessante. Tudo com a fé. Tudo, exato. Tudo com fé e com intenção, né? Quando tu vai acender um incenso, eu sempre explico para os clientes, assim. Vários dizem na caixinha para que é, né? É para limpeza total, é para harmonização do ambiente, é para atrair prosperidade, né? Então, cada incenso tem uma propriedade, mas o importante é quando a gente vai acender, respira uns segundos antes de acender o incenso, faz uma prece ou uma intenção, e até mesmo uma oração, sabe? E essa oração, com a queima do incenso, a fumacinha eleva ao alto, né, a nossa intenção, o nosso propósito. Então, o incenso, nossa, é muito antigo, né? Sim, é muito antigo. Bom, eu lembro que a mãe sempre tem em casa os incensos para ir queimando. Daí ela abre sempre toda a casa, né? Deixa tudo aberto e vai passando por tudo, assim. Tem os defumadores também, né? Isso, Que eu já comprei lá também. Os defumadores o defumador que eu comprei foi de São Jorge. Certo. Que também é para limpeza, para isso? Sim, os defumadores são ervinhas trituradas e eles são tabletezinhos, assim, né? Que tu coloca nos cantos da casa. É muito importante, assim, as janelas abertas, né? A casa tá bem arejada e, se possível, assim, não ter muitas pessoas. E tu colocar esses defumadores nos cantos para que ele possa fazer aquela limpeza bem profunda, assim. Levar todas as impurezas para fora,
toda a energia estagnada no ambiente, né? E aí deixa o defumador agir. E depois do defumador, aí a gente recomenda acender o incenso. Porque depois que faz aquela limpeza, né? Elimina todas as energias densas, tu acende o incenso para harmonizar, para trazer equilíbrio, com a intenção que tu quiseres, assim, né? Para deixar o teu ambiente mais em paz, mais em tranquilidade, ou até mesmo quando tu vai meditar, quando vai tirar um momento para te meditar, fazer uma meditação, é maravilhoso tu acender um incenso e deixar o incenso ali, deixar o ambiente mais leve, assim, mais tranquilo. E mantendo nessa linha de limpezas, de tudo isso que a gente vem falando, o sal grosso é algo que a maioria das pessoas, inclusive por sermos gaúchos, a gente tem em casa. E o sal é algo muito forte. Explica um pouquinho do sal grosso, qual é a potência desse, como eu posso chamar? Mineral? Sim. O sal grosso, ele é um grande purificador de ambientes, né? Então, a gente utiliza, assim, para colocar no ambiente, para fazer todo o recolhimento dessa energia densa do local. Mistura com a água, eles fazem o quê? Eles atraem as energias densas, mas também atraem a energia vital, a energia de vida. Digamos assim, que no ambiente é muito bom tu ter um potinho de sal grosso com água, deixar por um período de 7 a 9 dias, né? E o sal grosso vai fazer todo o recolhimento dessa energia densa. E até mesmo assim, quem frequenta a nossa casa, às vezes, né, que tem aquela energia de inveja, de mal olhado, que infelizmente isso existe, né, gente? Com certeza. Então, o sal grosso, ele faz essa grande proteção e recolhimento dessa energia. Assim como a turmalina negra, que é um cristalzinho que também age para criar um campo de proteção, tanto pessoal quanto no nosso lar. E o sal grosso também é utilizado para banho energético. Aí eu saliento para que a gente possa ter muito cuidado, assim, né? Porque o banho de sal grosso, não sei se vocês já tomaram, mas ele é muito forte. Já. Tu mistura o sal grosso na água, né? Pega um potinho, enfim, pega a água do chuveiro mesmo e mistura esse sal grosso na água e tu despeja, assim, do pescoço para baixo, para que elimine todas as energias densas do teu corpo físico, né? Do teu corpo energético, enfim. E é um banho que ele elimina a energia densa, mas a tua energia de vida, a energia vital, também se esvai. Então é muito importante que a gente tome um banho de ervas logo em seguida. Para repor a tua energia, né? E nesse banho de ervas, tu pode colher as ervinhas lá do teu canteiro, ou tu pode até mesmo usar sabonetinhos que contém hoje em dia, né? A gente até tem na loja o sabonetinho com as ervinhas já, que é uma amiga minha que faz, que tem um trabalho muito lindo, né? Na Metamorfose. Então, esse sabonetinho com ervas, tu toma o banho assim para repor. Bom, o que eu quero atrair para mim? Eu quero sabedoria, quero serenidade, quero paz interior, né? Quero proteção energética para o meu dia. Então, nesse banho de ervas, tu vai fazendo uma oração, uma prece, intencionando a energia que tu quer repor, assim, em ti. Perfeito. Marluce, a Sonho de Gaia apoia diversos eventos que estarão acontecendo. Isso. Gostaríamos que você te fizesse o convite para os telespectadores desses eventos que estarão acontecendo. Inclusive, gostaríamos que também você pudesse deixar o contato da Sonho de Gaia para as pessoas, para as pessoas que quiserem procurar, que se interessaram no assunto. Sei que todo mundo é muito bem recepcionado lá por você, pelo Nando, então fica a câmera à disposição. Ok. Então, eu agradeço, né, a oportunidade e quero fazer um convite, então, a todos, né? Eu vou citar aqui alguns eventos que vão acontecer agora no mês de março e também alguns eventos que vão acontecer nos demais meses, né? Então, agora, sexta-feira, dia 6, a gente vai ter um evento que se chama Descomplicando a Sexualidade Feminina. É um evento que vai acontecer com a terapeuta sexual, a Sandra Tirpi. Ela traz, assim, esse evento, uma visão sobre o feminino, né? O despertar desse sagrado feminino. E também sobre as formas da gente se descobrir, nós mulheres, né, nos olharmos com mais carinho, com mais amor.
e descobrir esse universo da sexualidade. Então vai ser um evento bem bacana assim para todas as mulheres que querem olhar para sua sexualidade, né? Olhar para o prazer, né? E se descobrir. Também vamos ter no dia 21 de março o evento de cristais e numerologia Que legal. com a Noemi Pacheco, que eu digo que a Noemi é a minha madrinha, assim, né? É uma grande terapeuta e ela vai trazer muito conhecimento sobre os cristais, né? A forma terapêutica, as curas que os cristais podem nos proporcionar e também sobre a numerologia. Pulei um evento que é das constelações, que a gente vai ter agora dia 7 e 8 de março, que é nesse próximo final de semana. A Sandra Tirpe, que é a nossa grande parceira, grande amiga, vai estar fazendo o movimento das constelações familiares, que é em grupo, né? E tem em particular também, então, nesse próximo final de semana. No dia 28 e 29 de março, nós temos um evento que é um curso de expressão vocal, A Voz da Alma, com a Clarice Nejar. Clarice faz um trabalho lindo, né? Até ano passado, agora em 2019, ela fez um álbum, né, no teatro em Porto Alegre, que é Mulher Sagrada. Até ela vai estar apresentando aqui na praça, né? Agora na sexta, às 20 horas é o show dela, para quem quiser conhecer, né? A Clarice Nejar. Maravilhoso o trabalho dela. Também trabalha com o sagrado feminino, né? Despertando as mulheres para esse poder sagrado, enfim. E dia 28 e 29 ela vai estar dando um curso, né? Uma vivência muito especial lá no Sonho de Gaia, que é para a gente aprender a expressar a nossa voz. E não só a voz, a expressão corporal também. Então, ela é professora de teatro, né, da URGS, então ela vai trazer um trabalho muito lindo ali. Inclusive, nós falamos ontem também com a Kátia sobre comunicação, que tem muito a ver com essa questão. Né? Tem, tudo a ver, né? Tudo são meios e formas da gente se expressar, da gente se comunicar, né? Então, em março são esses eventos, né? Depois nós temos em abril, no dia 24 e 25, a oficina de tambor xamânico, com o Marcelo e a Bianca, né, onde a gente vai aprender, nós vamos confeccionar o nosso tambor. Bacana. E é muito bacana o tambor, porque ele é um instrumento muito sagrado no xamanismo, né, que representa as batidas do coração. Né, também ligados às batidas do coração, ligados à vibração da Mãe Gaia, da Mãe Terra. Então, vai ser uma oficina muito linda também, em abril. Nós temos em maio, eu vou lembrando e vou dizendo, que são tantos eventos, né? Em maio, nós temos no dia 24 ou 25 de maio, nós vamos ter o evento que é Espelho da Lua, que é com a Ana Paula Andrade, que é uma mulher medicina, uma mulher que trabalha, ela é professora do Geradoras de Círculos pela Terra, faz um lindo trabalho, né? Então, ela vai estar trazendo um autoconhecimento para as mulheres, né? Para descobrir as faces do feminino. Né? A mulher guerreira, a mulher, né, a mãe, a mulher visionária, os arquétipos da mulher. Né? Então, ela vai estar trazendo esse trabalho lindo também para nós. Também, em maio, nós temos o Reiki Xamânico, nível 1. Então, para quem quer fazer o estudo, né, quer ser reikiano, Rafael Duzic, que é o nosso grande mestre, né, e professor, pesquisador há mais de 15 anos do caminho do xamanismo. Rafael Duzic, ele está numa parceria com a gente e está trazendo o Reiki Xamânico, nível 1. Né. Vários eventos, então, acontecendo. Vários eventos, gente. Acho que o pessoal pode até procurar vocês na Sonho de Gaia. Com certeza, com certeza. Tem até mais um evento que é uma novidade aqui na região. Eu estou trazendo o Otávio Fattori e o Lisandro Ortiz, que eles trabalham com a meditação zero. Então, no dia 31 de maio, vai ter um evento, um workshop, no domingo à tarde, sobre o despertar dessa consciência que somos, que é uma nova forma de meditar. Uma meditação mais voltada a essa consciência que a gente conversou hoje aqui, né? Então, no dia 31 de maio, tem mais este evento bem especial. E para mais informações, né, gente,
eu estou na loja, né, ali na Sonho de Gaia, na loja esotérica, e eu vou deixar o telefone para contato também, que o pessoal às vezes me chama no WhatsApp, né, para esclarecer algumas dúvidas. Então é 54996949925. Então é só entrar em contato com a gente, ou com o Nando também, né, que o Nando também é um grande apoiador e me acompanha aí nos movimentos. Para quem não sabe quem é o Nando, é o filho do gringo. Do X do Gringo, que é muito fácil de encontrar o Nando no X do Gringo. E a loja do Sonho de Gaia é na Rua do Tupi. Isso, atrás da vídeo ali, né? E a loja e o espaço é na mesma rua, né? É uma quadra de diferença, assim. A loja é atrás ali, perto do Tupi, atrás da Videopizza, e o espaço de terapias é do lado da Yamaha. Só que é no segundo andar daí, bem pertinho. Né? Bem pertinho. Muito Perfeito. bem. Marluce, muito obrigado pela sua presença aqui. Deixamos as portas abertas sempre que vocês quiserem estar aqui. Com certeza nós vamos convidar novamente, porque esse assunto é muito bacana e rende muito pano para manga, digamos assim, porque tem muita coisa para se falar sobre isso. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, gente, de coração. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Da mesma forma, nós Exatamente. sentimos esse mesmo sentimento. Sentimos esse mesmo sentimento. Vamos lá, redundância. Mas Exato. é isso aí. Mona, na sequência, quem nós teremos aqui? Na sequência, a gente recebe, então, o pessoal da Assistência Social e do CRAS para falar sobre o Dia da Mulher aqui de Nova Prata. E em seguida, a gente recebe Rosângela Matos na quarta-feira do Sofá. Exatamente. Nós vamos falar sobre a importância de se conhecer antes de ter um relacionamento. Então, fica ligadinho que a gente volta logo, né, Doug? Isso aí. E para nós falarmos, inclusive, do nosso apoiador, Um Novo Mundo do Cinema, bem pertinho de você. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse movieart.com.br. Lá você pode, inclusive, fazer a compra do seu ingresso online. Movieart Cinemas, pessoal, aqui em Nova Prata, na Rua da Praia, como a gente sempre diz, onde era o antigo Cinelux. Para você que quiser curtir um cineminha, fica a dica aqui do Algo a Mais. Na sequência, a gente volta com mais programa aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, Live the World Otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal.
Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. É isso aí, pessoal. A gente volta para mais um bloco do Algo a Mais e a gente vai ler os comentários. Pessoal, a gente leu os comentários para Marluce, não fiquem preocupados, ela não está mais conosco aqui, mas ela leu os comentários, agradeceu de coração. Então vamos lá, Ana Beatriz da Fontoura, muito obrigada por estar nos assistindo. Teri Pieta Cúnico, né, estou assistindo. Um beijo, Teri, continue nos assistindo. Maria Clara Gonçalves, Utinha, linda entrevista, gratidão, muito obrigada. Suzana Rodrigues, que bom ver minha querida amiga Marluce. E Jane Rosa, bom te ver, minha linda, expandindo esse lindo assunto. Realmente, a gente... nem deu tempo de ler os comentários antes, porque a gente ficou aqui tão empolgado com o assunto e acabou não olhando os comentários, mas, pessoal, como a Mona disse, a Marluce viu, sim, os comentários. Muito obrigado por vocês assistirem o nosso programa, que sempre traz, como o nome diz, algo a mais para sua vida, para fazer com que as coisas boas sejam ditas. E falando em coisas boas, nós estamos aqui com o Ronaldo e com o Alex. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos para falar de coisa boa, né? Isso aí. Bom dia, Douglas. Bom dia, Mona, né? Isso aí. Estou aqui com o Alex, né? E com certeza vamos falar de muita coisa boa aqui durante esse momento aqui. Bom dia, Alex, também. Bom dia, Mona, bom dia, Douglas. Eu já ia começar, já tava... né? Já tá no ritmo, já tá no ritmo. Ritmo da quarta, né? Ritmo de festa. Lembrei Nossa de Silvio Senhora! Tá bom. Tudo bem, mas é ritmo de festa Acho que você mesmo. tá assim, porque depois vai ter ali o momento aquele do sofá, né? Que vai dar dicas do sofá, eu acho, conhecimento, acho que é isso. Inclusive a nossa convidada já tá aqui. Já chegou aqui toda pomposa, Tá toda... Fiquem de olho, pessoal, que vocês vão ver como está a nossa convidada. Mas, enfim, falando em festa, falando em Dia da Mulher, falando em março, quais são as novidades? Pois então, Mona e Douglas e aos ouvintes e telespectadores da Web TV, nós temos uma programação agora para amanhã, dia 5, né, de março, ali na Casa do Idoso, e nós temos várias parcerias. Esse ano a gente estendeu, né, Alex? Podemos dizer assim, o nosso leque de parceiros, que isso é importante para que o evento também ganhe em proporção e também não se faça eventos isolados, né? Para que daqui a pouco cada entidade ou cada secretaria faça um evento isolado. Isso tudo foi para que a gente pudesse juntar e fazer um evento só. E nisso tudo a gente vai ter, então, o foco principal é essa atividade do Dia da Mulher, né? Vai ter uma palestrante, a Imater está trazendo a palestrante, e também nós estaremos dando o pontapé inicial, assim dizer, né, Alex, o início, ou seja, a abertura oficial das oficinas do ano de 2020 no município de Nova Prata. Olha que interessante. A gente, na verdade, a gente descobriu agora, né, que vai ter também a abertura das oficinas, que é muito, muito bacana que o município continua com essa realização, né, com essas oficinas, que inclusive o Alex vai falar pra gente quais são também, como se inscrever, como que vai funcionar essa abertura. Mona, primeiramente bom dia de novo para vocês aqui da Conecta TV, é uma grande satisfação a gente estar aqui sempre passando informações, né, para as pessoas para o nosso público, né? Exato. E as oficinas dentro do município, ela é primordial que isso aconteça. E o público, esse público que a gente fala, é o público de referência do CRAS e da Secretaria de Assistência Social. Que público é esse? Quando a gente fala lá do balcão do Cadastro Único, o balcão do Bolsa Família, a gente está falando diretamente com esse público. Essas pessoas que vão até o CRAS, fazem a sua inscrição e obedecem toda essa condicionalidade, elas tornam público de referência do CRAS. Então, o que nós fizemos? Estou falando isso para a gente entender o porquê das oficinas, né? Que a gente fala tanto, agora é encerramento de oficinas, agora é abertura de oficinas. Às vezes na rádio, a oficina tal está com um monitor e uma proposta nova. E aí,
o CRAS, dentro do seu território, ele oferta essas oficinas para esse tipo de público. Então, hoje o CRAS aqui do município de Nova Prata, ele conta com 14 pontos dentro do município, onde a gente coloca oficineiros para trabalhar essas questões de vulnerabilidade e as questões sociais também. Então, a nossa intenção, enquanto CRAS e Secretaria de Assistência Social, é, lógico, fazer um serviço de convivência com essas pessoas, que elas vão lá, prestigiem, façam um exercício físico através da oficina de ginástica, mas o que a gente quer saber é o que está acontecendo com essas pessoas. Muitas vezes são pessoas de idade que estão frequentando essas oficinas, então, às vezes elas estão em situação de abandono, ou às vezes está lá numa situação de isolamento social. Então, a intenção é fazer com que essa pessoa saia dessa isolação social, venha lá na comunidade, a gente está fortalecendo esse vínculo comunitário também, e que ela conte isso lá para a monitora, ou que ela verbalize essa sua situação lá com a sua amiga ou com o seu grupo. Então, o fundamento de ter a oficina é essa junção que a pessoa vai fazer com o seu contexto e para a gente poder tentar ajudar com a nossa equipe técnica. Hoje, a Secretaria de Assistência Social e o CRAS, ela conta com uma equipe técnica. O que é essa equipe técnica? É uma assistente social e uma psicóloga. Então, a gente consegue dar, visualizando, né, essa situação, se existir de vulnerabilidade social ou essa situação de isolamento, a gente consegue dar esse suporte com uma psicóloga e uma assistente social. E aí a gente tem, lógico, uma rede por trás. Se essa situação for relacionada à saúde, a gente vai conseguir contatar a saúde. Se é uma situação relacionada com educação, a gente vai conseguir entrar em contato com a educação. Se é uma situação nossa ali de CRAS, de assistência social, a gente já vai conseguir visualizar e resolver essa demanda. Então a gente trabalha sempre em conjunto. Mas as oficinas, ela vai muito além de festa, né? Ela vai muito além de uma festa, mas é esse cuidado que a gente tem com o ser humano, né? Certo. Então a gente consegue dar a gente tem esse olhar para com o cuidado com o ser humano. A festa é uma consequência no fim, né? Exato. Quando une todos. Isso que o Alex está falando é importante frisar, né? Porque a ideia da oficina, ela não é justamente essa questão festiva, né? Ela vai levar isso, né? Os caminhos vão levar para isso. Mas, na totalidade, é assistir essas pessoas, né? É fazer um trabalho preventivo quando se tem, muitas vezes, usando um exemplo de uma oficina, que é a situação do idoso hoje. Ele tem uma condição social financeira muito boa, excelente por vezes, mas ele está em casa sozinho. Ele está num quadro de depressão, de isolamento, de abandono. Abandono qual? Ele tem uma situação financeira confortável, mas ele não tem pessoas. A família sai para trabalhar e ele está isolado em casa. Ele tem contato, a televisão, o celular, mas aquilo ali chega um momento que para ele, né, e ele não é dessa geração, né, toda essa informação que a gente está tendo hoje. Então a oficina traz esse quadro para que ele saia da sua casa e participe. Então a participação das pessoas, elas não se dão porque ela está exatamente numa situação de vulnerabilidade social, mas às vezes pessoas que estão financeiramente muito bem, elas também estão numa situação de vulnerabilidade, seja ela de um quadro que ela está vivendo naquele momento. O maior exemplo hoje é o idoso, né? Que as pessoas estão trabalhando, a maioria das pessoas trabalham fora, né? E o idoso acaba ficando isolado. Sozinho, exatamente. E dá para se falar também que a maioria, todas as oficinas vêm com o intuito, inclusive, de trazer conhecimento, trazer bem-estar. Então, não é só a questão de socialização, mas sim também de aprender coisas novas, de saúde. Enfim, não é só um objetivo que está sendo cumprido, e sim vários, né? Vários objetivos. E até eu posso te dar um exemplo, Douglas. Nós vamos ter agora, no ano de 2020, a gente conseguiu, através da parceria da secretaria, enfim, do prefeito, vice-prefeito, é todo um conjunto de pessoas que se esforçam e trabalham para que as coisas aconteçam. E então a gente vai conseguir implantar
família e bebê, a gente vai conseguir também ter futebol. Qual a nossa intenção com isso? Porque até então, a gente tinha um número muito pequeno de adolescentes e crianças. Então, como hoje é um foco nosso, focar nesse público e trabalhar esse público que está em vulnerabilidade, é colocar essas 2 oficinas. Então, o que a gente espera com isso? Como a gente vai fazer um trabalho diferenciado com esse público, a gente vai conseguir várias informações, né? Tanto para o Bolsa Família, que nós precisamos hoje alimentar esse sistema e, enfim, tem toda uma condicionalidade para obedecer e a gente tem que informar o governo mensalmente, e também as oficinas, trabalhando com essas crianças e trabalhando com as crianças das famílias que a gente já são referenciadas e são famílias que a gente faz visitas mensais, quinzenais, semanais. Então, além de estar trabalhando com o pai, lá com a mãe, a gente vai conseguir estar trabalhando com a criança. E, em consequência disso, a gente vai estar em contato também com a educação, com a saúde, porque a gente trabalha em rede, né? Então, a gente vai conseguir ter um olhar um pouco melhor para com essa família. Então, isso que é o legal, né? Claro, trabalhando todas as questões econômicas, alguns estão no Pequeno Jardineiro, né, secretário? Sim. Então, que é um baita projeto. Que é um baita projeto, então às vezes tu tá recebendo algo, mas tu não sabe economicamente como trabalhar com aquilo ali. Então, a intenção nossa, junto com as equipes, é trabalhar essas questões também e outras questões também que vão começar a aparecer dentro do grupo também. E com relação para saber quais são as oficinas, se eu quero me inscrever, como que funciona daí? Ok. As oficinas, então, elas encerraram o prazo de inscrição. Certo. Então, o que a gente faz a partir de agora? Agora, com o evento, né, de amanhã, a gente vai abrir as oficinas, dar início. Os grupos, eles vão começar a serem formados. A partir do momento lá que a equipe técnica tiver já visualizar esses grupos, a gente vai conseguir incluir as pessoas que deixaram os seus nomes na lista de espera. Certo. Então, a gente vai primeiro ter que formar esses grupos, ver a demanda que a gente vai trabalhar, ver como a gente vai fazer toda essa logística de atendimento, para depois começar a incluir essas pessoas. Mas o caminho para fazer a inscrição é ir até o CRAS, a secretaria, vir lá, dar o seu nome para a recepção e, posteriormente, as equipes elas vão começar a entrar em contato para encaixar, porque tem a questão da localidade, né? Então, a gente vai ter que ver se a tal localidade vai poder proporcionar aquela oficina ou não, ou ela vai ter que se deslocar para ir até o ponto onde vai ter as oficinas. Então, indo lá no CRAS e na Secretaria de Assistência Social fazer a inscrição. Muito bem. Ronaldo, falando do evento de amanhã, ele é aberto para todas as mulheres? Ele é um evento mais prioritário para o nosso público, né? Dentro do nosso público já desse de oficinas, né? Mas ele também é um aberto ao público em geral, às mulheres no geral, né? Que queiram participar. O que a gente está pedindo para que essas mulheres façam sua inscrição no Sindicato Rural, que é um dos nossos apoiadores também. Então, o nosso foco é as pessoas que participam desses grupos, dessas oficinas que já estão inseridas, né, para que a gente faça justamente um trabalho. Mas também não é algo fechado, a sociedade não pode participar. Mas a gente foca mais esse público nosso, vamos dizer assim, nosso que eu digo, nesse contexto que a gente está colocando aqui de oficinas que tem tudo a ver com o dia. Então, quem quiser fazer sua inscrição, liga no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e deixa o seu nome ali e diz de onde participa já de uma oficina ou gostaria de participar, para que a gente possa também contabilizar, para a gente ter uma estatística aí de um número de pessoas, né? A gente também está divulgando em outros órgãos de imprensa, para que isso também a gente possa ter um número já mais redondinho para poder trabalhar com... Já está meio que em cima exatamente. Também, né? Então a gente trabalha com um público aí em torno de 400 a 500 mulheres, que é a nossa média de público, né, Alex, para esses eventos aí. Aproveitando, eu quero até vou copiar aqui, vou abrir fazer uma colinha, né? Os nossos apoiadores, ou seja, todos nós estamos trabalhando nesse evento, o Poder Executivo, né, através da Prefeitura Municipal, nós como Secretaria de Assistência, o CRAS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Emater, Cressol, Sicob, Sicredi e Sescop e Unimed também estão conosco. Então, esses são os nossos apoiadores. Teremos a
a nossa palestrante, que será a Icledes Maria Maté. Ela é professora e empresária rural. Então ela vai trazer uma palestra em cima disso, para que, voltado exatamente, não só porque é o Dia da Mulher, mas algo voltado especificamente para a mulher. Até ela trabalha numa área mais de empreendedorismo, mas ela vai trazer num contexto geral a vivências e o dia a dia da mulher. Certo. Vai ser bem bacana. Esse evento ele é amanhã na Casa do Idoso. Inicia que horário? Inicia às 13h15. Certo. Tá? Então nós estaremos fazendo as inscrições a partir das 13h15. O pessoal chega, já vai entrando para que a gente possa iniciar o evento 13h30, 13h45 no máximo, até que todo mundo se acomode para iniciar o evento. Perfeito. E após a palestra nós teremos um coffee, né? Isso. E música também, o pessoal e sempre música, gosta um pouquinho, vai ter diversão, né? Também, né? Vai ter diversão também. Bacana fazer com que essas pessoas possam ter esse tipo de vivência, para que realmente possam ter uma qualidade de vida melhor, possam ter um momento de entrosamento, principalmente as mulheres, que eu acho que hoje em dia está se tendo mais oportunidades, mas não foi sempre assim, né? Exatamente. E hoje as oficinas, o Alex também pode me auxiliar nisso, as oficinas, o grande público das oficinas são mulheres, né? A gente percebe que o homem ainda tem essa dificuldade de interagir nessas áreas, né? Às vezes ele, por causa do trabalho ainda, ou por causa do preconceito. Principalmente a gente foca mais na oficina de ginástica, porque é o público maior e que é o público da terceira idade. E aí o homem, ele é uma peça rara nesses grupos, assim, né? Então, às vezes é ali um grupo que tem 70, 80 mulheres, tem 1 ou 2 homens, né? Então, às vezes é o preconceito que eles e muitas vezes é o casal, né? Exato. É o homem porque a mulher tá lá participando. Exatamente. Ele só vai porque a esposa meio que leva ele a cabresto. Fica o convite também para os homens. Isso Tem aí. muitos idosos também que ficam em casa. Exato. E não é porque é homem que não pode ir. Com certeza pode ir. Deve ir, eu diria é mais. muito bem-vindo, né? Com Pessoal, certeza. mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar sobre eventos, sobre a secretaria, sobre o CRAS? Só reforçar, eu acho, né, o convite, as pessoas que já estão participaram das oficinas do ano passado e vão participar esse ano, né? Nós aguardamos vocês amanhã a partir das 13h15 na Casa do Idoso, então. Show de bola. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vocês sabem que as portas da Conecta estão sempre abertas para assuntos desse tipo, porque o intuito da Conecta é esse, trazer as coisas boas que a gente tem no nosso município. Então vocês sabem toda a região. Né? Exato. As portas aqui estão sempre abertas para vocês, pessoal. Muito obrigado. Nós que agradecemos o convite, né? E esperamos voltar outras vezes, né? Com certeza. Com certeza. Estão já convidados de antemão. Muito obrigado. Isso aí. Pessoal, a gente vai novamente para um pequeno bloco de comerciais. Na sequência, a gente volta com Rosângela Matos aqui falando sobre um assunto que é bem bacana, né, Mona? Qual que é o assunto? Pois então, né, pessoal? Você que está aí conhecendo seu crush, tem aquele crush lá, né? Começou a sair, vamos começar a nos conhecer. Então, vamos falar sobre isso, sobre a importância desse período de reconhecimento, né? Conhecimento do terreno. Isso aí. E também a gente vai ter, se você gravou com o Johnny esses dias alguma perguntinha ali no centro de Nova Prata, hoje também a gente vai exibir algumas dessas perguntas, porque, né, a serão gente separadas. Sabe que são assuntos, né? O relacionamento é um assunto que rende bastante. Então, exatamente. Vai com calma, a gente vai rodar. Isso aí, pessoal. Fica ligadinho. Na sequência, a gente volta com mais algo a mais aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo. Francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, Live the World Otherwise.
Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Solteiro? Tá voltando? É isso aí, pessoal. A gente volta agora. E a gente volta rápido, porque Exato. a gente tem muito assunto pra falar nessa quarta do sofá. Que estamos aqui com ela, Rosângela Matos, a tão esperada Rô, para estar aqui falando sobre relacionamentos. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito bom estar aqui. Sempre bom, né? Já me sinto em casa. Mas está em casa, não te preocupe que você está em casa. Falando hoje sobre crush, sobre conquista, e tem pergunta. Fiquei sabendo que tem muita pergunta. Tem, vamos dividir por programas nisso, Exato. né? Inclusive, não sei nem se vai dar para ser 3 por programa. Porque as perguntas o pessoal se puxam. Quando o pessoal Foram fala ótimas em relacionamento. perguntas. Rô, hoje falando um pouquinho sobre aquela questão de conhecimento da pessoa. Conhecimento, não, sobre conhecer. Só que aí eu já digo que eu tô ali na corda bamba, porque a gente começou a namorar não faz muito tempo. E aí vamos ver se eu tomei as decisões corretas ou não. Mas enfim. Vamos descobrir. Existe um tempo-chave, Rô, para pedir a pessoa em namoro? Tá. Como saber que eu devo pedir Calma, a pessoa em amigo, namoro? essa aí já é outra pergunta. Tu vai com a calma, que antes a gente tem que falar sobre a importância de conhecer a pessoa. Exato. Aí essa pergunta... Tô aqui, ó. Ele já quer saber se ele fez a coisa certa. Gente, ele engatou na primeira, já tá lá na quinta. Já tô na sexta. 200 por hora. Já tô acelerando com os dois pés. Vamos lá. Então, qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é a importância... Estão lá, fiquei com uma pessoa, a gente vê que a gente vai continuar se conhecendo. Esse período de se conhecer, qual a importância que ele tem? Ele é o período principal de toda a relação, porque as relações elas não se tornam
ruins ou tóxicas ou relações de não valorização com o tempo. Elas já são assim desde o início. Os indícios estão sempre ali. Só que as pessoas muitas vezes afobadas, precipitadas, carentes, fazem o quê? Elas se jogam dentro de uma relação e elas não fazem a menor ideia de com quem elas estão se relacionando. Mas é regra. Eu tenho um tempo X para conhecer a pessoa? Não, tem pessoas que se conhecem, vão morar junto em 4 meses e ficam juntas por 30 anos. Mas é a exceção, não é a regra, entendeu? E aí o que acontece? Esse período, ele é muito importante e as pessoas não devem precipitar. Conheceu alguém bacana, conheceu uma pessoa que chamou tua atenção, a química foi legal, o beijo foi uau, a pessoa tem muito a ver com você, calma! Para que fazer as coisas acontecerem de maneira rápida? Parece que tem um reloginho falando, tá passando, decide, toma uma atitude. Não, conhece a pessoa, conversa com a pessoa. Até porque nos primeiros dias, meses ali, 1 mês, o casal tá numa redoma de vidro. Eles beijam, ficam juntos, namoram e conversam muito pouco sobre a vida. Exato. Então é um momento de muito romance, muita intensidade, mas não param para avaliar realmente o que a pessoa está falando. Muitas vezes o cara já falou para você: olha, eu não quero abandonar os meus amigos na quarta-feira. Eu não estou disposto a ter uma relação desse jeito, nesse formato. A pessoa está apaixonada e esquece todos esses detalhes. Depois começa a relação e aí é aquele chororô de ai, mas ele não faz isso, ai, mas ele não faz aquilo. Não, mas a pessoa já deixou claro para você que não faria. Muitas vezes a pessoa já fala para você. Por exemplo, ali na faixa etária dos 32, 33 anos, a pessoa já está pensando em família, a maioria das pessoas, né? As mulheres, principalmente. E o cara fala pra você assim, não penso em ter filhos. A pessoa fala muitas vezes. Exato. E você fica ali insistindo. 3, 4 anos depois, você vai cobrar um posicionamento da pessoa e a pessoa fala pra você, não, mas eu te falei lá no início que eu não pensava em ter filhos. Então, uma dica que eu dou é leve a sério o que as pessoas falam pra você nesse início de relação, porque é importantíssimo, sim. A pessoa já está falando o que ela quer e o que ela não quer. Muitas vezes você fica totalmente iludido ou iludida com uma história que você criou na sua cabeça, com as suas expectativas, e você não para avaliar o que a outra pessoa está falando para você. E as confusões do casal começam no início da relação, porque um não escutou o que o outro estava dizendo, e as pessoas sempre falam o que é importante para elas, ou o que elas não querem abrir mão, ou o que elas não estão dispostas a fazer na relação. Só que a paixão muitas vezes acaba fazendo como se fosse uma borracha, né? Apaga toda a conversa, a pessoa vai deletando as coisas importantes e vai deixando para, depois ele muda, depois ajusta, ou mesmo os homens esperando das mulheres. Exato. E não vai acontecer. Essa não é a nossa regra atual. Hoje mesmo eu estava gravando um áudio para uma cliente minha e ela estava acelerada ali com um processo de conquista, os dois se conheceram, estão apaixonados. Eu falei para ela, calma, respira. Respira, porque tem amanhã, tem depois, tem semana que vem. Calma, você está conhecendo ele, não apresse as coisas. Esse processo de apressar, às vezes, assusta o outro, e aí o outro cai fora. Acontece muito. As pessoas ficam juntas 1, 2 meses, é aquela coisa mais maravilhosa, e de repente um chega e fala, não estou pronto. Não estou preparado, porque foi muito intenso. Então, senta, conversa, deixa passar essa fase da paixão, vive essa fase, porque ela é muito boa, né? Esse frio na barriga, as borboletas no estômago. Mas pergunta para outra pessoa o que é importante também. Falando nisso, tem uma série na Netflix nova, é um reality show chamado Casamento às Cegas. Indico para todos os solteiros e para os casados que assistam também. E é muito legal esse reality, porque eles têm 10 dias para conhecer as outras pessoas. Então, eles têm encontros às cegas, que eles podem só conversar. E como é uma decisão muito séria, você vai casar com aquela pessoa. Em 1 mês você conhece e você casa ou não casa, você precisa ir direto ao ponto. Não tem essa fase da paixão. Então é incrível, porque no 3º encontro as pessoas estão conversando sobre filhos, sobre finanças, e aí você fica meio chocado, quem está assistindo, falando, gente, eles estão falando sobre dívida de cartão de crédito no 3º encontro. Mas por quê? Eles não têm tempo depois, eles precisam conversar sobre isso em 1 mês. Então, nos primeiros 10 dias eles se conhecem,
tem esses vários encontros, escolhem com quem eles querem ficar, tem o pedido de casamento, depois do pedido eles se conhecem. Esse pedido acontece sem a pessoa saber qual é a cor, qual é a etnia, qual é a altura, peso, nada da outra pessoa. Caramba. Tem o pedido de casamento, depois eles se conhecem, eles vão viver uma pré-lua de mel, e depois eles têm 15 dias para apresentar família, amigos e morar juntos. E aí eles vão ter o casamento e chega no altar e tem que falar, eu quero ou eu não quero. Meu Deus É do céu. muito legal, muito, muito, muito legal. E é uma experiência real, é um reality show. Então, eu maratonei final de semana. Fiquei encantada, porque assim, é bom as pessoas assistirem em casa para elas entenderem que, primeiro, esse conto de fadas não existe. Segundo, tem várias pessoas que a gente tem certeza ao longo do reality que vão ficar juntas porque estão apaixonadas e que no final decidem, na hora do altar tem o não. E que tu tinha certeza que ia ter o sim, porque a pessoa fala, não, eu não. Tem uma química muito grande, tem um sentimento muito grande, mas essa pessoa não está pronta para dividir a vida que eu quero ter nesse momento. Então, essa clareza e não ter vergonha de perguntar. Essa é uma coisa que eu acho importantíssima. Não tenha vergonha de perguntar para outra pessoa o que ela quer, o que ela espera, o que ela sente. Sobretudo, perceba os comportamentos. Eu falo muito para as minhas clientes. Se você foi na casa da sogra, conheceu o crush ali, 1, 2 meses, e você percebeu que ele colocou o pé na mesinha do centro e pediu para a mãe um café, te liga. Te liga porque você vai ser a próxima. É algo que eu coloquei no meu Twitter já, esses dias, que foi o seguinte: quer saber como um homem vai ser com você, veja como ele trata a mãe. Mas tem disso? Tem, total. E o homem que a mãe cuida dele, faz tudo por ele, ele vai criar a expectativa de que a mulher vai fazer tudo por ele. E eu vejo isso acontecer diariamente. Então, o homem reclamando porque a mulher não cozinha, porque a mulher não faz isso, porque a mulher não faz aquilo. Mas a mulher também trabalha fora. E a justificativa é, mas a minha mãe faz isso pro meu pai. Poxa, mas a tua mãe talvez não teve uma carreira. A tua mãe é de um outro momento. Você viu meus stories ontem? Quando seu marido chega em casa e senta para esperar a janta, senta você também. E fiquem os dois juntinhos esperando a janta. Isso. Amanhã tem mais conselhos matrimoniais. Foi um caos ontem, meus direct, a mulherada rindo um monte. Mas é verdade. Porque muitas vezes, e é importante deixar claro isso no início da relação, sabe? Às vezes, o que a mulher faz? E eu sou mulher também, eu já estive nessa fase de conquista e eu já fiz isso, né? Que você percebe que ele gosta que você cuide dele. E aí, o que você faz? Você quer conquistar ele. Aí você vai lá e faz tudo por aquele homem. Você tenta cuidar dele e você assume um papel que não é teu na vida dele, é papel da mãe dele cuidar dele. E aí vem... A gente precisa... A outra convidada falou muito sobre esse equilíbrio, né? E eu gosto de pensar que entre 8 e 80... tem 72 possibilidades. Exato. E isso não significa que você não pode cuidar da outra pessoa, não é isso. Mas isso significa que você não é mãe da outra pessoa. E por que tem uma pergunta depois que eu vou poder falar um pouco mais sobre isso, mas as pessoas estão nos papéis errados na relação. E é por isso que hoje nós temos graves problemas de relacionamento. As pessoas estão assumindo um papel porque nós temos que entender que o mundo mudou. Nós temos que entender que o papel da mulher mudou. Uma mulher 50 anos atrás que tinha um plano de carreira, quantas? Uma mulher que ia em busca dos seus sonhos, que muitas vezes viajava muito mais do que o homem, quantas? Hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho, muitas mulheres não querem ser mães, muitas mulheres estão focadíssimas na sua carreira e elas chegam em casa tão cansadas quanto os homens. Ou mais. Ou mais. E muitas ainda são mães, e muitas ainda têm 1000 coisas para fazer, limpar a casa e tudo mais. E como que esse homem chega em casa, senta e fica esperando pela janta? E eu acho que isso... O máximo de sentar e esperar pela janta é se pediu pelo aplicativo e vai pagar. Não, mas aí assim, existe a possibilidade de tu ver que isso tá acontecendo e tu deixar claro pra pessoa, olha, eu vejo que tu tá fazendo isso, mas tu sonha.
porque tu não vai ter isso comigo. Dá pra falar, mas não desse jeitinho aí. Pois é como nós estávamos comentando ontem. Nós estávamos... Desse jeitinho meio ogro, a pessoa já sai correndo. Pois não, é. Mas no sentido de deixar bem Sim. claro. Olha, eu sei que tu gosta disso, mas eu também vou trabalhar, sei que tu também vai ter o teu trabalho, então tu topa dividir as coisas comigo, a gente faz, eu faço, tu lava, tu faz, eu lavo, fazer essa troca desde o começo, porque é bem como tu disse, tu já deixa claro desde o começo como que vai funcionar. Eu tenho um caso muito legal que é um case de sucesso pra mim. Assim, eu tenho vários cases, mas essa é muito marcante porque ela foi casada por muito tempo e ela entrou em uma outra relação há 2 anos. Eu acompanhei todo o processo do divórcio dela e hoje ela tá com outra pessoa, ele também tá com outra pessoa. E quando ela conheceu o atual marido dela, ele era o típico filhinho da mamãe. E ela já deixou claro pra ele: olha só, querido, eu percebi que tu gostou, que tu gosta que eu faça, que tu gosta que a tua mãe faça, mas comigo não vai acontecer isso. Mas ela falou isso de um jeito leve, de um jeito tranquilo, e ela perguntou pra ele: você está disposto a dividir uma vida com outra pessoa? Porque dividir a vida é muito mais do que só amor, é muito mais do que uma aliança, e foi com muita maturidade essa conversa, e ele estava disposto, e as coisas estão funcionando. Então, você deixa muito claro para o outro o teu posicionamento, e as pessoas têm medo de se posicionar quando estão conhecendo outra pessoa. Ai, mas eu vou me posicionar e ele vai fugir. Se ele fugir, deixa que nem fuja, era pra ser compra teu. passagem para ele. Só que tem também a questão de muito posicionamento também. Ah, não. Né? Equilíbrio, não é? Olha, vai ser assim. Não, você pergunta para outra pessoa. Vamos trocar a imposição pelas perguntas. Pergunta para outra pessoa: você está disposta? Você quer isso para você? Porque toda pergunta gera uma reflexão. E quando você pergunta, pode ser que a outra pessoa pense e diga para você: não, eu não quero. Só que muitas vezes a pessoa nem parou para avaliar aquilo. E aí quando você pergunta, por exemplo, que foi o caso dessa minha cliente, ela perguntou para ele: você está disposto a abrir mão de todas as regalias que você tem morando com a tua mãe? Você está disposto a dividir uma vida onde você vai ter que cozinhar para mim em muitos momentos, você vai precisar lavar o banheiro em muitos momentos, você vai precisar esfregar o rejunte? Ela foi colocando várias questões. E ele parou para pensar. Se naquele momento ele tivesse chegado à conclusão de que, não, eu não quero isso pra mim, eu quero ficar no meu mundinho, vivendo a vida que eu tô levando hoje, era o momento pra ele falar pra ela, e aí ela poderia escolher se ela seguia com a relação ou não. Só que quando você não pergunta, ficam só os achismos, né? Exato. Eu acho que vai ser assim. Ou, depois que nós estivermos juntos, as coisas vão mudar. Vai mudar, eu e sei não que... não muda. Então, é importante conversar nesse início, perguntar, aproveitar essas noites. Porque, assim, quando o casal se conhece, todo dia é dia, né? Então, não importa se tu tem que acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte, você fica acordado até às 4, é uma coisa assim muito surreal, né? Um efeito da paixão. Conversa, aproveita e conversa, namora, mas conversa, pergunta para a criatura ali se a criatura está disposta, pergunta o que a pessoa espera, pergunta o que a pessoa pensa, não tenha vergonha de perguntar, porque esse é o momento para começar a construir a comunicação. Casais que não conversam desde o início da relação, 20 anos depois vão continuar não conversando. E aí a mulher chega pra mim e fala assim: mas a gente não conversa. Mas vocês conversavam em algum momento? Não, sempre foi assim. Mas e aí? Inclusive, nós temos uma pergunta aqui, vou pedir pro Matheus colocar ela no ar, que é da Denise Minosso. Matheus. É o número? É a número 1. Número 1. Primeira pergunta, Matheus, se puder rodá-la. Estamos com a belíssima Rosângela Matos nos nossos estúdios e viemos aqui no centro de Nova Prata, as ruas, para perguntar se a nossa população tem alguma dúvida, alguma perguntinha para fazer para ela. Se o companheiro evita discutir a relação, o que devemos fazer? Que é bem isso, né, Rô? Se o companheiro ou a companheira, é indiferente, evita discutir a relação, evita responder essas perguntas, evita fazer essas perguntas, e aí? Muito legal isso, até você pontuou, o companheiro ou a companheira, mas é bem mais normal o homem não querer discutir. Conversar. E eu vou explicar para vocês esse fenômeno, tá? Uma questão é dentro da análise comportamental entender que cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Mas, de modo geral, a mulher é muito mais comunicativa, ela tem um número maior de palavras para usar por dia, os homens são mais fechados. E uma outra coisa é que muitas vezes a mulher sabota essa relação.
Como que ela sabota essa relação, esse vínculo de comunicação com o parceiro? Criticando. Isso é muito normal. E quem vai estar nos assistindo agora vai pensar, eu não faço isso. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ele chega para vocês começam uma conversa. A primeira regra para ter uma boa conversa, não fazer ataques pessoais. Tá? Você não chega para outra pessoa e fala, porque você não me dá atenção. Porque você não tem tempo para mim. Porque você não cuida da nossa relação. Quando você faz isso, você está dizendo que a outra pessoa está errada. O que a pessoa vai fazer? Não vai prestar atenção em nada do que você está falando e vai procurar uma justificativa, um contra-ataque. E aí a pessoa devolve na mesma moeda, vira uma gritaria e não resolve nada. A segunda coisa, o homem dá uma opinião e a mulher vem lá e dá no meio, como a gente costuma dizer. Critica a opinião dele. Pronto, ele não vai mais falar. Então, como ter boas brigas? Esse homem que não fala em casa. Mulherada, testem e depois me contem o resultado. Manda um direct pra mim. Não faça ataques pessoais. Fale pra ele como você se sente. Fale de você e não dele. E coloque você no meio do problema. Como que funciona isso? Por exemplo, esse homem, eles não estão passando muito tempo juntos. Esse homem fica bastante tempo fora de casa e ela está se sentindo sozinha. Ela poderia falar, você fica muito tempo fora, você não dá atenção pra mim. Briga. Ao invés disso, ela chega pra ele e fala, meu amor, enfim, tem lá seus apelidos carinhosos, eu tô com saudade de ficar contigo. Que tal a gente marcar alguma coisa pra gente namorar um pouquinho, ficar junto? O papo já é diferente. Ela está falando leve, né? De como ela está vendo a situação. Eu gostaria que nós passássemos mais tempo juntos. Vamos pensar numa solução? Vamos pensar em uma solução. O que ela fala com isso? Eu estou dentro do problema. Vamos pensar. Nós estamos na mesma equipe, no mesmo time. Muitas vezes ela chega, joga a bomba e fala, resolva. Resolva ele não vai resolver, né? Ele não vai resolver, ele vai ficar extremamente irritado e eles não vão conversar sobre nada. Uma segunda coisa que pode começar a estimular esse homem a falar é começar a perguntar sobre as coisas que ele gosta. Vai no mundinho dele um pouco. Porque a mulher não tem dificuldade para trazer o homem para o mundo dela. Ela vai lá, ela conta da manicure, ela conta do trabalho, ela conta de coisas que o homem fica assim, atordoado, tentando entender, porque a mulher vai de um assunto para o outro, né? E uma hora ela explana sobre tudo. A vida inteira. E o homem não, o homem é mais pontual. Então, o que acontece? Os homens e as mulheres, eles conversam sobre os problemas de forma diferente. O homem traz um problema do trabalho, muitas vezes. Ele fala assim, nossa, tá muito ruim no trabalho, tá bem difícil, porque o meu chefe faz isso. O que a mulher faz? Ela arruma uma solução para ele. Ela começa a dar pitaco no trabalho dele, mas ele não quer isso. Esse é um meio de você fazer com que o teu marido não te conte mais nada. Agora, se a mulher deixa ele falar, abre uma cervejinha, os dois tomam ali uma cervejinha, sabe aquele amigo? Muitas vezes a mulher não fica nesse papel, porque dois homens conversando. Vocês já viram dois homens, um dando pitaco na vida do outro? Não. Não, eles escutam um ao outro e bebem juntos. E acabou, eles não ficam investigando e tentando entender. A mulher, e por isso que é muito engraçado, o homem tem esse papel, né? A mulher não. A mulher, quando ela fala do problema, ela quer ser acolhida. Ela quer sentir que ele se importa. E aí o homem vem de uma maneira, às vezes, muito prática e fala, se não tá bom o teu trabalho, peça demissão. Cara, eu acho... Ela vem, mas você não se importa comigo, você não me escuta, você não me ama. Não, ele tá achando uma solução para você pontual. Resolveu o assunto. Eu ao invés de estar me colocando mais no público masculino, eu estou me colocando mais no público feminino. Eu tenho muito mais o jeito de falar das mulheres, de, como tu disse, tá no assunto, tá indo para outro, e aí não ser pontual, e sim ser, tá, mas e assim, é daquele outro jeito e tal. Nós podemos falar em um programa só sobre perfil comportamental dentro da relação. Isso acontece, vou te dar um exemplo. Eu e a Mona, nós temos muito mais o perfil do homem dentro da relação. Nós somos muito mais de dar no meio, assim, a pessoa mais prática. A mulher, eu tenho... Por quê? Porque nós temos traço de dominância.
tá? Mas nós comunicamos muito porque também somos comunicativas. Você tem um traço que é um dos teus traços, é essa tendência a ser mais emotivo, a levar as coisas mais pro lado pessoal, a ficar muitas vezes até remoendo as coisas. E com isso você quer falar mais sobre o assunto. Você cria uma linha ali na tua cabeça, cria algumas expectativas, só algumas. Então, isso se deve ao fato de que você tem um perfil comportamental que na relação vai ser assim, e até mesmo no trabalho. Então, cada perfil se comporta de uma maneira. Mas essas dicas que eu estou compartilhando, elas ajudam demais a pessoa a entender em que papel que eu estou na relação. Então, mulherada em casa que ouviu a pergunta e se identificou. Não consigo conversar com o meu marido. O que eu faço? Então, eu presto atenção no meu tom de voz, porque 95% das brigas não são causadas pelo assunto e sim pelo tom de voz. Você já chega discutindo com outra pessoa e nem percebe. Não fazer ataques pessoais, jamais, jamais, jamais. Se o casal não está conseguindo conversar, vai cada um para um canto. Eu não acredito, eu não concordo com essa história de que não pode dormir brigado. Claro que não é dormir emburrado um com o outro, sabe? Mas dá um beijinho na testa, você não tá nem às vezes conseguindo dar um selinho e fala assim, olha, eu acredito que nós estamos muito alterados agora, muito estressados, muito nervosos, vamos conversar amanhã. A pessoa tem que entender que não adianta, e eu já vi muitas vezes isso acontecer, o casal fica discutindo até 3 horas da manhã. E eles ficam se atacando até esse horário. No outro dia estão exaustos, cansados, com um rendimento péssimo no trabalho e não resolveram nada. Porque eu não conheço nenhum casal que conseguiu ter uma conversa bacana nesse tempo, nesse horário, e realmente chegar a uma solução. Então, muitas vezes a gente precisa deixar o ego de lado, deixar mas tem que ser assim. Não tem. Se tá muito alterado o ânimo, vai tomar um banho, vai tomar um chá, sai para tomar um ar, dar uma caminhada, volta depois para essa conversa. A maioria das pessoas utiliza, ao invés de vai tomar banho, vai tomar um chá, para vai tomar... naquele lugar. Não, aí também não resolve. Então, Não, mas essa a questão. Estão lá discutindo. Muitas vezes, e não chegam a conclusão nenhuma. E aí, para que conversar? Se a DR não vai chegar a uma solução, não tem uma DR. Melhor não conversar. E o homem, ele evita atrito. Ele não gosta do atrito. E muitos homens não conversam justamente porque eles não gostam do atrito. Então, quando a mulher vai conversar com o homem, ela tem que ser pontual. Não adianta contar uma história para ilustrar aquilo que você espera do homem. Seja pontual. O que você espera e por que você espera. Uma situação que dá para resolver em 5 minutos, a mulher às vezes cria uma história de 45. Não! Qual é o assunto? No máximo 3 assuntos por vez. Tem 3 coisas que eu quero resolver com ele. Resolve aquilo de forma pontual e resolveu, tá resolvido. Outra coisa que é muito ruim na relação também é, conversou sobre o assunto, resolveu o assunto e fica uma semana de cara feia. Mas que perda de vida isso. Então, resolveu, tá resolvido, e levar na esportiva. Eu falo muito para os casais que eu atendo. O casal precisa aprender a ter DR de uma maneira saudável. Conversando assim, fazendo o almoço, fala, olha, isso aqui está me incomodando, o que que nós isso aqui está me incomodando, o que nós podemos fazer a respeito? Pensam numa solução e encerrou o assunto. Não fica martirizando, não fica fazendo daquilo uma guerra, uma luta entre o casal. Sim, até porque muitas vezes a resolução de determinado assunto cabe mudança para ambos, geralmente. Exato. E às vezes, também, uma coisa bem importante é entender que o casal não vai concordar sobre tudo e está tudo bem. Concordar que eles discordam, né? Entender esse movimento é muito importante. Eu tenho uma opinião sobre um assunto e você tem outra. Ok, então nós concordamos que nós discordamos desse sobre assunto e um respeita o espaço do outro. Porque às vezes a pessoa quer convencer o outro que ele está errado. Às vezes sobre time, sobre política, sobre uma visão de mundo. Então, respeita o espaço do outro e entende, nós não temos a mesma opinião. Casal não é para ser idêntico. Casal não tem que pensar igual. Exato. E isso é respeito na relação. Sim, até por uma coisa que tu sempre diz, não existe alma gêmea. Não,
existem pessoas que escolhem caminhar juntas, que têm uma sintonia muito grande, mas que elas querem fazer a relação dar certo. Eu conheço muitos casos de pessoas que têm um grande amor, que não vem há, sei lá, 10, 15 anos e que não ficaram com essa pessoa, porque não escolheram caminhar na mesma direção. Então, é muito mais você ter essa sintonia, essa conexão, mas escolher andar com essa pessoa. E muitos casais não escolhem andar na mesma direção. É uma disputa, uma briga, uma competição. Então, não tem comunicação, não estão discutindo a relação, para um pouquinho e avalia a tua parte nisso, não coloca tudo nas costas do outro e começa a mudar, fazer diferente. Muda o tom de voz, muda a maneira como fala, começa a se conectar com a pessoa sobre um assunto que gosta, tá o maridão assistindo futebol, senta com ele, conversa um pouco com ele sobre o time, pergunta o que está acontecendo, abre uma cerveja, sabe? Porque isso acontece muito no início da relação. Os casais saem para beber juntos, comem um cachorro quente e são felizes, né? Depois já não, tem que ter toda uma pompa, toda uma cerimônia, todo um negócio. Não, presta atenção, foi assim que a relação começou no início e é isso que faz os casais permanecerem juntos. Esse namoro, essa amizade é um dos pilares importantíssimos de uma relação saudável. Até tem uma segunda pergunta, Matheus, número 2. O que fazer para que o relacionamento seja duradouro? Ela pergunta, então, o que fazer para que o relacionamento seja duradouro? Essa pergunta é maravilhosa, né? Essa pergunta eu acho que daria para ficar o dia inteiro. Vamos vir aqui só falar disso no programa? Basicamente, nós temos alguns pilares que sustentam uma relação. No início, no meio desse centro, nós temos o amor. Só que uma coisa bem interessante é que o que alimenta o amor é a admiração. Quanto mais eu admiro uma pessoa, mais eu amo essa pessoa. Não tem paixão aqui, tá? É amor e admiração. E muitas vezes a pessoa está apaixonada e acha que isso vai sustentar alguma coisa. Não sustenta, não, a longo prazo. Então, quanto mais eu admiro, mais eu amo. Quando um casal está em crise, por onde que eu começo a trabalhar no processo essa reconstrução do casamento? Pela admiração. Porque quando o casal está passando por uma crise, a admiração já foi embora. Eles já estão competindo e batendo de frente a todo momento. Depois nós temos a sexualidade. E dentro da sexualidade não é só o ato, é a encoxadinha. É o beijo, é o abraço, é o carinho, é aquele tesão mesmo da relação, sabe? Aquela conquista, porque os casais deixam de se conquistar muitas vezes com o passar do tempo, de olhar para o outro e falar o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa me elogiava no início, vai abandonando os pequenos hábitos que são saudáveis. Por exemplo, tem Dia da Mulher vindo aí. No início da relação, é muito difícil um homem que não lembra dessa data e que não faz aquele esforcinho para dar um mimo. Agora tem muito homem que vai deixar a data passar batida. E para a mulher é muito importante isso. A mulher gosta muito disso. Então é o pequeno detalhe, às vezes a mensagem que faz diferença. E as mulheres também podem fazer isso. Depois nós temos a amizade, a parceria, que entra dentro de uma afetividade. Então, aqui é vamos. É aquele casal que senta no bar e bebe uma cerveja e conversa sobre tudo e cada um escuta o momento e o espaço do outro. Nesse ponto aqui, nós precisamos entender que, às vezes, o casal se torna o pior inimigo do outro, um sabotando a felicidade do outro. Quantas mulheres que, às vezes, não deixam o marido viver um sonho porque são ciumentas, ou vice-versa. Aqui entra a parceria, estar do lado do outro, apoiar o outro, ser um bom amigo do outro, não o melhor amigo, tá? Esse é um assunto para um outro momento. Essa questão de querer transformar o marido ou a mulher na melhor amiga ou melhor amigo. Tem coisas que o outro não precisa saber. Exato. Mas serem bons amigos. E, por fim, nós temos os objetivos em comum. O casal precisa ter os meus sonhos, os seus sonhos e os nossos sonhos. O casal que não anda na mesma direção não vai conseguir ficar em sintonia. Então, é necessário que o casal tenha metas. Sentou agora, né? Porque para muitas pessoas começou o ano agora, né? Depois do carnaval. Não tem problema. Senta e pensa o que nós vamos construir esse ano, o que nós vamos fazer, não sei, se é comprar uma TV, não importa. Coloca no papel e pensem juntos como comprar essa TV. Sonhos maiores também valem, porque nos momentos de dificuldade, o que mantém o casal unido são os objetivos em comum. É quando o casal pensa, poxa, mas a gente é tão alinhado com o que a gente quer para a vida, nós precisamos passar por essa fase. Então, isso dá um alicerce, dá uma força para o casal. Essa é uma pirâmide que faz a relação ser bem sucedida. É simples, mas não é simples.
Porque quando um pilar vem abaixo, todos os pilares vêm abaixo. E aí entra a questão da crise na relação. Meu Deus do céu, né? Eu não sei nem como terminar o programa. Tem que terminar a produção. Tem que terminar, Eles inclusive, estão porque a luzinha... Já sei. Ó, tem que terminar, pim! Tá bom, Matheus. Bom, infelizmente, a gente chega ao final desse programa. Falo a mesma coisa. 3. 3 hashtags chateados. Mas, enfim, pessoal, todas as quartas nós teremos a Rô aqui falando sobre esse assunto. Alguns dias com mais tempo, alguns dias com um tempo um pouquinho mais reduzido, mas com esse assunto que rende muito pano pra manga, né? Mas fiquem tranquilos, os dias que serão reduzidos a gente consegue, né, dar uma puxadinha para os dias que a gente tem um tempo a mais. Não, e tem a a Rô vai estar sempre aqui. Exato, tem a questão que o pessoal pode te acompanhar no Instagram, que como a Mona disse, tem muita história lá também, né, Rô? Inclusive, Sempre. quero que você faça o convite pro pessoal para que te acompanhe e tudo mais. Mulherada, homens também, são muito bem-vindos no meu Instagram, @descomplicando-relações. E eu tenho um canal no Telegram, já são mais de 700 mulheres. Eu tenho um canal gratuito no Telegram com conteúdo exclusivo. E no link o link está na bio do meu Instagram. A pessoa entra lá, não tem custo nenhum e ela tem acesso a conteúdos que só estão lá. Por exemplo, essa semana eu fiz uma live, toda semana tem live na segunda-feira, 19 ou 20 horas, e eu falei sobre o medo de ficar sozinha, como lidar com a solidão. Muitas mulheres que se sentem sozinhas na relação ou estão solteiras. Foi bem bacana, teve muita interação, só que depois de 24 horas o Instagram tira do ar, né? Então tá disponível só lá no canal do Telegram. Então, pessoal, fica a dica aí. Rô, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Sabe que a sua presença é sempre muito bem-vinda. Temos comentários? Sim, vamos lá. Declei José, da Laje Comassa, papo inteligente e prático. E Jéssica Capelaro, adorei a conversa, muito bom. Continue nos acompanhando, pessoal. Exato, realmente, a gente continue. concorda com vocês. Exatamente, continue nos acompanhando, pessoal. Infelizmente, a gente chega ao final de mais um Algo a Mais, mas a gente... Felizmente, amanhã tem mais. Exatamente, e amanhã o que nós teremos, Mona? Então, amanhã a gente vai ter o Você Conectado, trazendo Daniel para falar sobre segurança de dados, isso E mesmo? segurança, vídeo monitoramento. De vídeo monitor. Olha aí, ó. Vídeo monitoramento, circuito fechado de TV. Você que usa aí as suas câmeras, vamos ver, né, o que está acontecendo por aí. Você Exatamente, a gente traz. importância principalmente de você ter um circuito fechado de vídeo monitoramento para que a segurança da sua família, da sua empresa, da sua cidade, enfim, seja melhor. E também a gente vai receber o pessoal dos bombeiros voluntários aqui de Nova Prata. Vai ter uma matéria sensacional que o Cider e o Johnny fizeram ontem, essa semaninha. E amanhã o pessoal dos bombeiros vai estar aqui conosco, vai ser, ó... Marcelo Barato estará aqui conversando conosco. 100%. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Rô, muito obrigado por estar aqui, sempre bem-vinda. A gente fica por aqui com esse Algo a Mais e a gente se vê novamente amanhã a partir das 10 horas da manhã. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.